Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com a matéria, que a gente já está vendo, que é sujeito. E hoje nós chegamos ao quinto tipo de sujeito, que é a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Quando que eu tenho uma oração sem sujeito, tá? Quando eu não tenho um sujeito possível de se apresentar. Não tem como, tá bom? É aquela em que a declaração e informação expressa pelo predicado não se refere a nenhum ser, e nesses casos, serão os verbos impessoais, tá? Então, nós temos alguns casos seriam que nós vamos ver, tá? Os verbos impessoais são os que não têm sujeito, tá? Devemos permanecer sempre na terceira pessoa do singular. Então, são eles. Geralmente, fenômenos da natureza, tá? Então, os que indicam fenômenos da natureza: chover, nevar, trovejar, relampejar, relampear, relampeguear, ventar, amanhecer, entardecer, anoitecer, fazer frio ou calor. Trovejou a noite inteira. Quem trovejou? Sujeito inexistente. Choverá amanhã também. Não teremos um sujeito. Fenômeno da natureza. Fez muito frio durante a madrugada. Fenômeno da natureza, tá? Quando os verbos chover e trovejar estiverem no sentido figurado, ou seja, em outro contexto que não seja o fenômeno da natureza, será considerado um verbo pessoal, tá? Havendo, portanto, sujeito, né? Quando eu falar choveram aplausos naquela palestra, ou choviam pétalas de rosas, ou enfim, tá? Pétalas de rosas choviam durante o espetáculo, tá? Então, o sujeito é quem sofreu a ação, tá? No caso aqui, é quem sofreu a ação. Ok? Então, lembrem-se, quando eu tiver fenômenos da natureza, eu não tenho sujeito. Verbo haver, com o sentido de existir. Detalhe, o verbo haver tem que ficar na terceira pessoa do singular. Nesse caso, vai ser na terceira pessoa do singular, tá? Então, vamos lá. Havia milhares de pessoas no show. Existiam milhares de pessoas no show, tá? O verbo existir é pessoal, ou seja, possui sujeito, concordando com este. Nessa cidade existem bons médicos, tá? Gente, quando que eu vou ter o sujeito oculto com o verbo haver? Por exemplo, nessa frase, há muitos gritos lá fora. Verbo no singular, impessoal. Não se refere a nada, tá? Então, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês, que vocês vão prestar bastante atenção, tá? E nem ninguém. Quando ele for sinônimo de existir, tá bom? Quando ele for a mesma coisa que existir, tá? Ele vai ter sujeito oculto, tá? Ah, mas eu não posso falar
Por exemplo, eu vou dar esse exemplo. Houve, né? Há gritos lá fora, tá? Quem há gritos lá fora? Nós não sabemos, né? Então, sempre, quando o verbo haver for sinônimo do verbo existir, ele vai ser um sujeito, o nosso sujeito vai ser uma oração sem sujeito. Ah, mas eu não posso falar houveram gritos, haviam gritos? Não. Tá bom? Não. Por isso que vai ser sempre na terceira pessoa do singular nesse caso. Tá? Tá errado se eu falar houveram gritos ou haviam gritos. Porque o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, tá? Então ele vai ter que estar na terceira pessoa. Ele não, para ser impessoal, para ser sujeito oculto, ele não pode, ele é impessoal, não se referindo a ninguém, tá? E a mesma coisa ocorre com o verbo fazer. Os verbos fazer, haver e ir, quando indicam tempo transcorrido, decorrido. Faz tempo que não saímos juntos. Há anos que não nos vimos. Ok? E o verbo ser, quando indica tempo, tá? Foi bem antes de você chegar que tudo aconteceu. Era muito tarde quando cheguei em casa, tá? Pessoal, é meio complexo, né? Lembrem-se que vai ser sempre na terceira pessoa do singular, tá bom? Verbo haver, o verbo fazer, tá? Lembrem-se sempre o verbo haver no sentido de existir, terceira pessoa do singular. Verbo fazer, haver e ir, quando indica um tempo transcorrido, decorrido, que também, pessoal, terceira pessoa do singular, tá? Sempre terceira pessoa do singular. Gente, é uma matéria meio complexa, essa parte é meio complicadinho, tá bom? Os exercícios é um pouquinho extenso, tá? Mas não são complicados, tá? São exercícios de preencher, né? De completar. Com relação ao que vimos sobre os verbos impessoais, faça o que se pede. Sabemos que o verbo haver, com o sentido de existir, é um verbo devendo permanecer na terceira pessoa do. Já o verbo existir é concordando com o sujeito da oração, tá? Lembrem-se, gente, verbo haver no sentido de existir. Agora, se for o verbo existir, ele é. Lembrem-se, tá ali em cima. Marque a opção correta. Marque a opção correta de acordo com as respostas do exercício anterior. Havia muitas pessoas nessa sala. Ou haviam muitas pessoas nessa sala. Passe a frase para o plural, mas conserve o verbo no singular. Veja o exemplo. Há uma rosa no vaso. Há rosas no vaso. E assim sucessivamente. Tá? Com relação ao exercício número 2, substitua o verbo haver pelo verbo existir. Tanto as orações que já estavam no singular, quanto as que você passou para o plural. Vejam os exemplos. Singular. Existe uma rosa
no vaso. Plural. Existem rosas no vaso. Tá? O verbo haver e fazer são impessoais, quando indicam tempo transcorrido. Faça o que se pede. Leia com atenção as duas orações abaixo e marque a opção correta quanto ao verbo fazer. Faz 5 dias que não saio de casa. Ou fazem 5 dias que não saio de casa. Reescreva as orações abaixo, empregando o verbo fazer para expressar as mesmas ideias. Veja o modelo. Não tenho férias há 3 anos. Não tenho férias faz 3 anos. Pratico esportes há 20 anos. Pratico esportes, tá? 5. Assinale a única alternativa em que há sujeito. Choveu a semana toda? Haverá ainda um mundo melhor? Existiram diversos conflitos nesse país? Há ainda muita desigualdade social no país? Indique a oração sem sujeito. A chuva causou muitos alagamentos. Fez muito calor o dia todo. Trovejaram palavrões durante a reunião. Choveram elogios à magnífica obra de arte. Leia com atenção. Não há bancos quebrando no país. Somente correntistas, o que mantém o sistema financeiro sólido. Qual é o tipo de sujeito da oração? Não há bancos quebrando no país. Justifique a sua resposta. Classifique o sujeito das frases abaixo. Aqui vocês vão ler, né? As crianças jogaram bola a tarde toda. Sujeito simples, composto, indeterminado, desinencial, oração sem sujeito, tá? Todas as questões. Gente, é isso. Se a explicação ficou um pouquinho confusa, gente, me mandem. Podem me chamar no privado, tá? Do WhatsApp. Peçam para o coordenador do grupo de vocês. Fiquem à vontade. Eu achei meio complexa, sim, para dar exemplos, tá? Qualquer coisa eu estou à disposição. Podem me chamar, ok? Boa aula, façam com atenção e fiquem em casa. Não se esqueçam. Se cuidem.